E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube. Eu sou o Will Franco e hoje eu queria comentar uma pergunta que me foi feita pela Flávia Cesari, também conhecida como Parça. A Flávia perguntou sobre final de análise, se eu tinha uma compreensão, se eu tinha alguma coisa a dizer sobre final de análise. E, cara, assim, compreensão, não sei se eu tenho, mas eu tenho o que dizer, com certeza, assim, né? Eu sou bem falante, eu tento não ser dessas pessoas que agem como se tivesse resposta pra tudo, eu não tenho resposta pra quase nada, por sinal, mas eu gosto muito de pensar sobre as coisas, né? Então, o final de análise eu acho que é um assunto muito importante, então queria aí compartilhar algumas reflexões com vocês a respeito a partir da provocação da Flávia. É... Acho que talvez o melhor jeito de começar seja o texto clássico do Freud sobre o assunto. O Freud, em 1937, estava ali já no finalzinho de vida, e ele escreveu alguns textos nesse período que eles têm uma certa cara de legado. Acho que o Freud estava ali já, né, mais idoso, batendo nos 80 anos, já tinha batido os 80 anos na verdade, naquele momento, câncer, várias cirurgias, enfim, nazismo, e aí ele acho que se pôs a refletir sobre temas em relação aos quais ele queria deixar uma posição para a posteridade. Isso entra no campo do que o Edward Said chama de estilo tardio. E o análise terminável e interminável do Freud acho que cabe nesse contexto. É o Freud pensando sobre a psicanálise e deixando essas reflexões como um legado, né, para a posteridade. E é um texto complexo, acho que não tenho interesse, não teria preparação para resumir o argumento dele aqui, até porque não é exatamente um argumento, é um conjunto de reflexões, né? Mas o Freud faz algumas diferenciações importantes e, para ir direto ao ponto que eu sei que deve ocupar a maioria de vocês, do ponto de vista da teoria da técnica, o Freud é relativamente comedido com as expectativas dele. Então ele reafirma uma convicção que ele tinha de longa data, que era a psicanálise ter um limite posto, que a inveja do pênis ou o rochedo da castração no geral. Então dizia ele que, nesse texto, né, na análise terminável e interminável, que não tem como exatamente chegar, né, no Vale Encantado, não tem como resolver a subjetividade de alguém, porque você tem um ponto que é um ponto de articulação e você não consegue transpor aquilo numa análise. Né? Então a análise vai até esse determinado ponto e a partir desse ponto você não teria força para transpor o complexo. Né? Daí, por sinal, o nome rochedo, né, da castração, porque você não consegue transpor. Então ele está ali no caminho, né? Tem uma trilha, você vai indo na trilha e tem um rochedão ali, então você não passa daquilo. Então ele reafirma esse posicionamento dele, ele fala de dificultadores do processo, então ele fala que alguns elementos que a gente encontra na clínica, eles são má notícia do ponto de vista de quanto uma análise vai avançar. Né? E aí ele fala sobre a maleabilidade do ego, ele fala de alterações no ego, das cisões no ego, de que ele estava falando num outro texto na mesma época, por sinal. E aí então ele levanta esses elementos, eu acho que algum outro, que eu não vou lembrar de cabeça agora, como elementos que são dificultadores do processo, para além dessa questão, né, da insolubilidade de uma subjetividade numa análise. Mas ele faz uma diferenciação prática que eu acho que é muito importante e acho que às vezes a gente perde de vista, que falar de final de análise, a gente precisa entender claramente o que a gente tem em mente. Porque uma coisa é o final de análise do ponto de vista segundo o qual a análise cumpriu, exauriu a sua finalidade. Então a psicanálise se propõe a fazer alguma coisa e ela, acabou, fiz tudo que vocês encomendaram, missão cumprida, zerei o joguinho, fim de análise. Então esse seria um final de uma concepção, né? Vamos dizer, a concepção otimista, vamos dizer assim, de final de análise. Teria uma outra, que é uma concepção ponderada, que a gente foi até onde a gente tinha como ir, dadas as condições, dadas as características da dupla, né? Enfim, dadas as circunstâncias, a conjuntura, então a gente foi até onde dava para ir, e ali a gente termina porque dali a gente não consegue avançar. Essa é uma outra conotação possível.
E tem uma outra conotação, que é a conotação estúpida, que é a conotação simplória, que é uma análise termina quando as pessoas deixam de fazer a análise. Então, se o cara deixa de ir para a análise acabou, né? E aí, nesse sentido, chegou no fim. Isso é o que as pessoas costumam chamar, no jargão, de interrupção da análise. Né? No meio psicanalítico, as pessoas costumam dizer de interrupção ou de suspensão da análise. Que é quando a pessoa sai porque fala, cara, então, eu tô sem dinheiro, então não vou continuar a análise, tá bom? Vou fazer o quê? Então tá bom. Mas isso não é um final de análise no meio analítico, porque as pessoas costumam chamar isso de interrupção da análise ou de suspensão de análise, no que entra claramente um julgamento. Né? É bom a gente deixar isso marcado. Então, o Freud ele aponta para esse tipo de diferenciação, e eu acho legal a gente ter essa diferenciação em mente, para a gente não ficar numa discussão muito esotérica. Né? Então, qual é o objetivo último da análise? Quando a análise foi até o fim da linha de um determinado, né, da dinâmica de tratamento de um determinado sujeito. Então, para a gente não ficar preso nessas definições mais exaustivas, é legal a gente abrir o leque e lembrar que final de análise pode significar mais de uma coisa. Né? E aí, claro, isso até a Flávia, quando ela me entrou em contato comigo, me passou essa pergunta, ela falou disso, né? Escolas diferentes têm maneiras diferentes de falar disso. E comunidades diferentes dentro do campo amplo psicanalítico têm maneiras diferentes de falar disso. E talvez a comunidade psicanalítica que mais fale disso no meio brasileiro é a comunidade lacaniana, porque o próprio Lacan falou um tanto disso. Né? O Lacan, acho que a maioria de vocês deve saber disso, o Lacan foi um psicanalista francês, fez uma trajetória muito importante ali no miolo do século XX, e ele foi um membro da IPA por alguns anos, algumas décadas, e aí ele rompeu com a IPA de maneira bastante retumbante e criou uma instituição rival, e essa instituição teve muita força no meio francês. E aí, como ele estava propondo uma institucionalidade própria, ele se dedicou muito a sistematizar uma reflexão a respeito de elementos que são basilares da praxis psicanalítica e da institucionalização da psicanálise. Porque ele estava institucionalizando, né, a psicanálise num veio concorrente ao veio ipeísta. A IPA é meio que o mainstream, assim, né, histórico, né? Hoje em dia é uma instituição antiga, nobre, classuda, mas não é mainstream propriamente, é uma entre tantas, né? Mas naquela época era, e o movimento do Lacan é um movimento que abre uma dissidência. E isso faz com que, por circunstância, né, isso faz então com que ele se dedique particularmente a temas que são temas muito basilares em relação à praxis psicanalítica e em relação à institucionalidade psicanalítica. Então ele tem uma reflexão consolidada, sistematizada sobre final de análise, assim como ele tem uma reflexão sobre análise didática ou sobre o que ele mesmo chamou de autorização, que é um tema que ganhou muito vulto, né, no movimento psicanalítico com o declínio, né, da hegemonia ipeísta. E então tem uma reflexão forte no meio lacaniano, e é muito comum que lacanianos então retomem as reflexões lacanianas do próprio Lacan, né? Para comentar. Então é um campo que é aquecido, né? E outras perspectivas que ficaram mais próximas da IPA, ou que não tiveram um devir institucional tão grandioso, tão pretensioso quanto o próprio Lacan teve, tem reflexões mais esporádicas ou menos sistemáticas. Uma exceção, talvez, em relação a isso seja o Ferenczi, que era um contemporâneo do Freud, morreu antes que o Freud, inclusive, mas um cara que começou a pensar muito seriamente sobre os fundamentos da praxis psicanalítica, uma expressão que ele não usa, nem a expressão inteira, né? Então ele não falava exatamente disso, mas ele falou muito sobre teoria da técnica, ele falou muito sobre análise do analista, ele falou muito sobre o final da análise, proporcionalmente. Ele escreveu muito menos do que o Lacan, falou muito menos do que o Lacan, mas ele tem uma reflexão robusta nessa área. Então o Ferenczi tem uma reflexão sobre final de análise, ele é menos pessimista, menos cético do que o Freud, ele acha que o rochedo da castração é transponível, por exemplo. Então, para ele, né, é isso. Se existe um rochedo da castração, ele é um alpinista, porque ele vai para lá. Ele passa e ele vai além, né? E ele é um dos marcadores ali iniciáticos dessa tradição dentro da psicanálise que aposta bastante na regressão. E, inclusive, numa regressão que envolva
a atualização de disposições mentais, psíquicas, pré-edípicas. Então, a Melanie Klein, que fez análise com o Ferenczi, e também investe nessa coisa, o Winnicott, que pontualmente reconhece que ele aprendeu muito com o Ferenczi, mas quem conhece os dois autores tem óbvio que ele aprendeu muito com o Ferenczi, apesar do Winnicott ele mesmo não falar. Então, o Winnicott também tem uma reflexão sobre isso. E aí as tradições do que o Luiz Cláudio chama de perspectivas transescolas em psicanálise, então Ogden, Roussillon e enfim, vários outros, falam bastante também sobre esse tipo de movimento da psicanálise para além do rochedo da castração. O lance é que o Ferenczi, ele tinha esse otimismo e ele tinha uma conotação meio positivista para isso. Ele falou, olha, eu vou para além do rochedo da castração e eu vou até o começo. A análise tem que chegar até o fim, a pessoa tem que ficar, saudável. O que ele quer dizer com isso nunca fica muito claro exatamente. O meio ferenciano dá uma matizada nisso, mas o Ferenczi me parece muito claro nos textos dele que ele queria ir, assim, ele ia em busca do Vale Encantado. E ia até onde tivesse que ir. E isso deixa a discussão dele, ainda que seja uma discussão muito robusta, é uma discussão que ela é indigesta para o contemporâneo. Então ele pensa muito sobre fim de análise, ele pensa muito sobre a análise do analista, mas é difícil levar à letra as reflexões dele quanto ao fim de análise. E, bom, as reflexões do Lacan, eu honestamente, por falta de preparo e falta de interesse, eu não vou conseguir replicar aqui. Eu sei que envolve uma reflexão sobre a travessia do fantasma, e aí o que resta de uma análise é um analista, e o analista é esse que tem essa disposição subjetiva em que ele não é refém dessa repetição de montagens fantasmáticas. Então você tem uma montagem fantasmática que dá uma certa impactação imaginária para a maneira como se articulam os nós, e aí a travessia do fantasma permitiria uma outra dinâmica, por assim dizer. Eu estou esquematizando bastante aqui. Então seria um modo discursivo, e esse modo discursivo ele tem implicações subjetivas. Ele é um modo subjetivo, a bem da verdade. Para o Lacan uma coisa um pouco se equivale à outra, até onde eu sei. Lacanianos me corrijam, quem eventualmente tiver chegado até aqui. E aí, bom, aí vocês estão me ouvindo até aqui, tá bom, beleza, então você deu umas pinceladas aí para resumir, né, 120 anos de história do movimento psicanalítico, e o que a gente faz com isso? Eu tô aqui trabalhando com análise, ou eu tô aqui na minha análise, e quando a análise termina, o que é um final de análise? O que eu sugeriria para vocês, e aí aqui é o meu pitaco, que isso dá um panorama, e aí aqui é o meu pitaco. Eu entendo que o fim de análise ele é fruto da forma como uma determinada situação analítica se articula. Então eu vou focar na dupla, mas em grupos eu acho que acontece basicamente a mesma coisa. Então pensa numa dupla analítica, né? Um analisante, uma pessoa, procura um analista para iniciar um processo. Ali vai se criar um campo transferencial. O analista vai estar diante de um caso em função das coisas que ele foi percebendo, né, do discurso, da presença, dos modos existenciais daquela pessoa que está diante dele, e ele vai articulando, então, junto com aquela pessoa, um campo que é o campo analítico. Esse campo analítico ele vai ter linhas de força. Então, numa certa medida, cada processo analítico ele envolve uma disposição de um campo de forças próprio. Esse campo de forças ele vai ter um certo limite. E esse limite não é do paciente, não é do analisante, não é da pessoa fazendo análise especificamente. Também não é exatamente o limite do analista. Muita gente acha, né, que a análise só vai até onde a análise do analista foi. Eu não acho que é exatamente assim, porque eu acho que tem análises que analistas fazem que fazem o próprio analista avançar na própria análise. Porque é uma análise que movimenta, é o que eu discuti num texto lá que chama Paciente Princeps. Então tem montagens analíticas que fazem a análise do analista avançar. O Ferenczi pensava nisso também de um outro jeito, não vou nem repetir aqui porque eu não concordo. Mas aí, então, eu acho que uma determinada montagem de uma situação analítica vai ter linhas de força próprias. E ali a gente tem um fim posto. Porque a gente tem também uma finalidade posta. Uma determinada dupla analítica cria uma tarefa analítica.
Tá? Então, se uma pessoa pudesse, na teoria do multiverso, né, chama ali o Doutor Estranho e ela vai fazer análise em dois universos diferentes concomitantemente com dois analistas diferentes. Essas duas análises vão ser diferentes do ponto de vista dos movimentos de abertura, do ponto de vista das temáticas preponderantes, do ponto de vista das angústias mais recorrentes, do ponto de vista dos limites do analisável, por assim dizer. Porque eu entendo que cada situação analítica vai organizar o campo analítico de uma determinada forma. Eu tô tratando o campo analítico aqui no micro, né? É o que se constitui num processo. E aí, então, a gente tem um certo limite. Agora, isso significa, então, que, pra mim, como pro Freud, a gente não chega no Vale Encantado, não tem, tipo, ó, acabou, velho, você tá curado, não precisa fazer análise nunca mais na tua vida, entendeu? A psicanálise fez o que ela podia fazer por você. Isso acho que não existe. Não tem um analista que possa dizer isso, porque não tem analista que possa fazer isso. Analista pode dizer, olha, o que eu faço enquanto psicanálise, eu acho que a gente chegou até onde a gente podia chegar aqui. Isso eu acho que pode acontecer, não tem por que fugir disso, né? A avaliação disso é difícil. Então acho que é bom não tratar levianamente esse assunto. Né? Ah, tô com preguiça de atender a pessoa. Ah, não acontece nada, faz 3 semanas, que saco. Acabou a análise desse brother, vou mandar ele embora, chega. Esse tipo de leviandade eu acho assim, um descuido, eu acho uma violência em potencial. Então acho que a avaliação dos fins é um processo complexo, é um processo que diz respeito à dupla. Eu acho que o analista não define sozinho isso. Mas é possível olhar de frente para isso. Olha, a gente chegou onde a gente conseguia chegar, não te parece? Ainda que possa acontecer, e eu acho que a análise acontece enquanto as pessoas estão vivendo as vidas delas, o analista está vivendo a vida dele, o analisante está vivendo a vida dele, pode acontecer do analista viver alguma coisa que muda a maneira dele olhar para as análises que ele faz, e aí você tem uma recomposição das linhas de força. Pode acontecer também do analisante passar por alguma coisa no mundo lá fora que recompõe o campo também. Né? Então o analisante, sei lá, passou por alguma coisa, né? Enfim, descobriu que o companheiro estava traindo e aí perdeu a casa na treta com o marido e aí de repente voltou a morar com a mãe e enfim, mudou e aí pode ser que apareçam veios de análise que não estavam visíveis até então. Da parte do analista a mesma coisa. O cachorro morreu atropelado de repente, ou leu um texto fodástico, ou viveu um momento na própria análise do analista, né? Que permitiu rever as coisas, fez um curso massa, essas coisas podem ir, né, trazendo novas frentes. Então, eu acho que cada análise compõe um certo campo, esse campo tem um dinamismo, né, eu não acho que assim, o movimento inicial estipula até onde a gente vai, acho que é possível que o campo se recomponha ao longo do processo. Mas eu acho que pode acontecer, então, da dupla chegar nesse entendimento segundo qual a análise foi até onde ela podia fazer. Vão ter analistas que vão ter uma compreensão teórica mais pronta a respeito disso, né? É assim que acontece, chegamos aqui e pronto. Eu acho que isso é muito comum no meio lacaniano, por exemplo. Olha, sua análise acabou porque você fez a travessia tal, você fez não sei o que com seu objeto A, você fez não sei o que com o seu desejo, você fez não sei o que com, né, o seu mais de gozar e, portanto, acabou a análise. É isso aí, cara. Você resolveu a equação de quinto grau, que é uma análise lacaniana ortodoxa. E aí, então, nesse sentido, você pode ter uma compreensão mais tecnificada, inscrita num horizonte teórico mais internamente consistente, quanto ao que seria o final de análise. Outros analistas podem não ter e trabalhar isso de maneira um pouco mais artesanal, por assim dizer. Não acho que nenhum desses caminhos seja a prova de bala. Eu acho que o analista sempre está pondo o couro na reta quando ele começa uma análise, e acho bom ter clareza quanto a isso. Dito isso, eu acho possível também que uma análise chegue num ponto de esgotamento circunstancialmente, e aí nesse sentido você finalize uma dada análise por força maior, por assim dizer. Eu não acho necessário, e eu no limite não acho razoável, desqualificar esse tipo de final de análise como uma interrupção com uma conotação implícita de que a pessoa fugiu da própria análise. É claro, tem pessoas que fogem da própria análise, mas até aí elas fogem porque a porta não estava trancada, assim, né? Processos de análise a gente entra, a gente sai deles. E eu acho razoável a gente ter esse tipo de abertura, nós analistas, eu digo, né? Então, análises terminam por circunstância,
a circunstância por parte do analista, a circunstância por parte do analisante. Eu acho importante que a gente faça tudo ao nosso alcance para que aquela experiência de análise deixe um legado que seja útil para os processos do próprio analisante na vida pós aquela análise. Então, que ele consiga recuperar coisas que aconteceram ali, que ele consiga se movimentar em relação ao que aconteceu ali, que ele consiga ter raiva do que aconteceu ali, que ele possa ter saudade do que aconteceu ali, que ele tenha mobilidade em relação a isso. Isso significa que acho que é importante o analista cuidar de processos que estão numa via de finalização, e acha importante ele cuidar de uma maneira que não seja excessivamente narcísica, porque é muito comum o analista querer se proteger quando ele vê que uma análise está terminando. Então ele, olha, eu fiz isso aqui, tal coisa você não topou fazer, né? Olha, ali, ó, você não quis entrar, por isso que a gente não avançou, né? Agora, você viu que eu fiz o que eu pude, né? O resto é culpa sua, certo? Eu não acho legal isso, acho comum que analistas façam isso, eu entendo porque analistas fazem isso, porque o processo analítico é narcisicamente muito exigente para o analista, mas eu acho que a gente não pode fazer isso. Pronto. Né? A pessoa tem que ter direito de sair com raiva, por exemplo. Então a gente tem que conseguir escutar o campo e tentar fazer o possível para que o movimento de desenlace seja um movimento com pouco potencial traumatogênico a posteriori. Dá para entender? Então isso eu acho que é o que de melhor a gente faz. Pode ser que analista e analisante entrem numa vibe de, pô, final de análise, hein? Terminamos essa última temporada resolvendo todos os pontos, as pontas soltas, roteiro nota 10 aqui, candidato a Oscar, e então é isso aí, cara. A depender de mim, tá de alta. Dá para fazer isso? Dá para fazer. O que isso garante? Nada. Né? Então, qual que é a diferença do ponto de vista da natureza entre isso e uma interrupção? É uma diferença de avaliação, é uma diferença qualitativa. Eu não estou querendo ser excessivamente relativista aqui. Eu estou querendo só sinalizar que eu acho que um processo analítico não tem exatamente esgotamento. Nesse sentido, eu estou de acordo com o Freud. Agora, dizia o próprio Freud, eu estou de acordo. Isso não significa que toda análise é perpétua, né? Que toda análise vai até o fim da vida. A análise vai terminar por circunstâncias diversas. E tudo bem. Né? Então o meu ponto é basicamente esse. Como vocês devem ter percebido, não fiz questão de articular isso com nenhum autor em particular, porque quem me conhece sabe, eu não gosto muito da ideia de que cada analista tem que ter um autor de estimação, eu não tenho. Mas eu acho que eu tenho fidelidades, eu acho que eu tenho predileções e elas talvez estejam implícitas aqui, mas enfim, estou em paz com isso. Então é isso, gente, sobre final de análise, e espero que tenha feito sentido para vocês, espero que não seja traumatogênico para ninguém que está escutando isso aqui. Discordâncias, concordâncias, complementações, suplementações, correções, fiquem à vontade nos comentários, se quiser me chamar no privado, e a gente segue se falando, beleza? Então é isso, gente, obrigadão, grande abraço e até a próxima.